O Via Justiça de hoje é sobre a impunidade no Brasil. Nossos convidados, o desembargador Jober Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal e ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Tiago Cruz, da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Brasil e a impunidade. Quais são as causas? De quem é a culpa? Qual é o reflexo da impunidade sobre a democracia brasileira? Desembargador Jober, comecemos com uma radiografia. O que dizer sobre a impunidade no Brasil? Bom, é algo estrutural, né? Digamos assim, até cultural, uma responsabilidade e mesmo a culpa de todos nós, né? De uma sociedade que ainda não está aí preparada para o convívio no sentido coletivo, o nosso individualismo, né? Em todos os segmentos da sociedade, notadamente no sentido político, é muito grande. E nós não conseguimos ainda construir uma sociedade solidária, preocupada com as questões primeiras, como educação, saúde, habitação, né? E daí as inúmeras mazelas sociais, inclusive a impunidade. Doutor Tiago, quais são as raízes da impunidade no Brasil? Quais são os seus principais aspectos históricos? Carlos, eu entendo que com o advento, né, da Constituição, com o fim da ditadura militar, ainda persistiram alguns reflexos, principalmente na mentalidade de algumas pessoas na sociedade, uma grande maioria até já de meia idade, e que, vindo de um período tão terrível em relação à aplicação de leis, às prisões, ao encarceramento humano, e depois veio uma Constituição que pregava a presunção de inocência, as garantias aos acusados, às pessoas presas em flagrante. Isso trouxe um pouco de choque. E isso trouxe, com o passar do tempo, e persiste atualmente, dando essa ideia de impunidade, considerando que hoje nós temos uma progressão de regime ao acusado, condenado, a pessoa presa, nós temos aí uma possibilidade da pessoa responder em liberdade a um processo usando uma tornozeleira eletrônica. Então são aspectos que às vezes causam essa sensação de impunidade. A Constituição veio, trouxe aí o princípio, como o princípio basilar do processo penal, a presunção de inocência. E isso muitas vezes é confundido para a sociedade leiga como incentivo à impunidade. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Nós perguntamos, você acredita que existe impunidade no Brasil, que existe impunidade no Brasil? Hoje as pessoas que fazem o mal sempre dão um jeito de escapar. Acho que a justiça não existe. No Brasil, nós temos uma legislação que, desde sua origem, ela não permite tanto que a punição seja aplicada de maneira assim a ser corretiva e instrutiva. Impunidade é patente, todo mundo sabe, todo mundo conhece. A própria autoridade que está aí para punir, às vezes não tem autoridade para punir. Quem manda, quem faz as leis justamente para se beneficiar dela e não para beneficiar os outros. A impunidade está um pouco relativa, assim. Eu acho que as pessoas que têm mais dinheiro, têm uma melhor condição, elas ficam impunes, e as que não têm e normalmente cometem crimes ou coisas menores vão ser punidos. Alguns só acabam sofrendo mais com uma punição do que outros. Existe impunidade para alguns setores específicos da elite. A maioria dos casos não tem solução. Não tem uma finalização por parte dos órgãos competentes e muita coisa é engavetada. Gostaria do comentário dos senhores sobre a fala popular. Desembargador, de quem é a culpa pela impunidade no Brasil hoje? Eu falei anteriormente de todos nós. Os depoimentos refletem aí
um sentimento, inclusive, de impotência e de desamparo da sociedade. Isso é uma realidade incontestável. Nós, magistrados, também sabemos disso, vivemos essa realidade juntamente com os nossos familiares. Mas é bastante, assim, pertinente esse último depoimento dessa senhora, que os processos não chegam ao final. Na verdade, a impunidade maior não é com relação àqueles processos que chegam ao Poder Judiciário, é com os processos que não chegam. Para se ter uma ideia, nós temos apenas 5% dos homicídios esclarecidos, apurados, ou seja, que se sabe quem é o autor, né, que se sabe quem cometeu aquele crime. 95% não se chega nem ao conhecimento da justiça de quem matou. Isso para falar do homicídio. Nos crimes contra o patrimônio, roubo, furto, esse percentual de não esclarecimento é muito maior, quase 100% não se chega a quem cometeu o crime. Então, a impunidade ela é muito mais profunda do que se imagina. Não se vê impunidade generalizadamente nos processos que se chega ao Poder Judiciário. O número de condenação é grande, nós temos aí 500 mil de pessoas presas, mas isso por si não resolve o problema. Eu justamente pergunto para o senhor como entender essa impunidade com cerca de 500 mil, né, de presos no país. Mesmo com tanta gente presa, é possível falar em impunidade no Brasil? Relativamente, como diz uma das entrevistadas, né, com relação aos processos em que há uma investigação, uma prisão tempestiva, há um trabalho de apuração técnico com uma perícia eficiente, não vai haver a impunidade. Os processos na justiça tramitam, às vezes com alguma lentidão, mas as sentenças são prolatadas, as pessoas se equivocam, acham. Vai ter julgamento hoje no fórum. Imagina que o julgamento é só no tribunal do júri. Mas no estado todo acontecem milhares e milhares de julgamentos diariamente. Então, o que a gente tem que entender é que relativamente há uma impunidade. Mas no que diz respeito àqueles processos que efetivamente há uma conclusão da investigação, não é acertado falar em impunidade. Repito, temos aí 500 mil de pessoas presas. Doutor Tiago, como combater a impunidade? Quais seriam as formas desse combate? Carlos, eu entendo que, inicialmente, até acompanhando a fala do desembargador, essa sensação de impunidade, ela decorre muitas vezes de uma discordância que a sociedade tem em relação, por exemplo, às vias recursais, ao esgotamento dos recursos, até uma sentença penal condenatória transitar em julgado. Isso aí é mal interpretado pela sociedade e hoje a gente percebe que os magistrados até têm que, às vezes, para dar essa resposta que é importante, às vezes decreta uma prisão preventiva e a pessoa permanece presa durante o processo e muitas vezes ao final não tem a prova, mas essa sensação é cobrada da sociedade ao Poder Judiciário. Então eu percebo que é um enfrentamento complicado do poder público e da sociedade de assimilar o que seria essa impunidade. Uma possibilidade que eu entendo, não só como advogado, mas como cidadão, para se evitar a impunidade, dando um exemplo recente que nós tivemos aí na Copa do Mundo, um policiamento ostensivo, preventivo, e que não vimos, pelo menos não chegou ao meu conhecimento na Comissão de Assuntos Penitenciários, acontecimento de várias ocorrências policiais. Eu acho que é uma possibilidade, sim, de uma polícia mais atuante no dia a dia do cidadão. O senhor acha, então, que a lei brasileira e a aplicação desta lei favorece a impunidade? De que forma? Igual eu disse, Carlos, é uma sensação de impunidade, porque para nós advogados, né, até falando como advogado, o peso de um processo criminal por si só já é complicado na vida de uma pessoa. E se ela está presa, então, é muito complicado. Hoje, infelizmente, nós temos entendimentos aí que não há excesso de prazo na formação da culpa de uma pessoa, ela pode permanecer presa por um prazo muito maior, que às vezes está no Código de Processo Penal, e às vezes ao final ela é absolvida, aí expede-se o alvará de soltura, e enfim, fica essa questão, muitas vezes pelo clamor público e clamor social. Isso nós não concordamos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Vê Justiça de hoje e a impunidade no Brasil. Participam do programa o desembargador Jober Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal e ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Tiago Cruz, da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas. Pergunto ao senhor, doutor Jober, quais aspectos precisam ser modernizados na legislação contra a impunidade? Veja bem, a nossa legislação é a mesma da Itália, da Alemanha, né, da Noruega. Há aí um alinhamento mundial em termos de legislação, notadamente criminal. Quando se fala em modernização da legislação, a gente às vezes fica um pouco preocupado, pensa-se logo em redução da maioridade criminal, pensa-se logo em aumento substancial da pena, e isso não é modernizar, pelo contrário, isso é um retrocesso. Me parece que as alterações que seriam eficazes, né, que trariam algum diferencial, seria no sentido de evitar o crime, da prevenção, um melhor aparelhamento da sociedade, a começar da assistência à criança, adolescência, né, a garantia de ensino fundamental universal de melhor qualidade, né, assistência social às famílias, porque, na verdade, sabe-se que isso não existe. Muito pelo contrário, o Estado, enquanto sociedade, enquanto uma convivência de pessoas, está cada vez mais decadente, sem condições de atender a essas demandas sociais. Então, eu tenho um grande temor quando se fala em modernização de lei. Doutor Tiago, a morosidade da justiça, o senhor acha que ela é fator considerável nessa impunidade? Para a sociedade em geral, não quem está no meio jurídico, sim. Porque eles têm essa sensação de impunidade, ela presume-se que só vai resolver, como o doutor Jober falou muito bem, com o encarceramento, com a redução da maioridade penal, com as penas mais elevadas, e não é dessa forma que nós vamos, né, buscar uma sociedade mais justa. Contudo, a sociedade acha que esse viés da Constituição, essa recente reforma do Código de Processo Penal em 2012, de desencarcerar, de buscar nova solução para a prisão, as penas alternativas, a substituição da pena de privação de liberdade, são fatores, são incentivos à impunidade. E, óbvio, nós juristas não concordamos de forma alguma e entendemos que a solução seria mesmo com esse incentivo da iniciativa pública para formarmos cidadãos corretos, cidadãos que tenham uma base familiar, educacional melhor. Doutor Jober, eu gostaria que o senhor comentasse ainda sobre a morosidade, perguntando, o novo Código de Processo Penal resolve essa questão? Vai fazer diminuir a impunidade? Não, diminuir a impunidade não. Ele vai contribuir com procedimentos mais céleres, né? Ele vai contribuir para uma resposta mais imediata a esse anseio popular de uma justiça mais efetiva. Mas ele não vai diminuir essa questão da impunidade, da criminalidade, é apenas um aspecto. Se a gente for considerar qualquer dos fatores isoladamente, a gente não vai ter o equacionamento dessa situação. Já é hora, né, de, no Brasil, a gente pensar a sociedade como um todo, não se pensar de forma estanque, né, de saúde, justiça, educação, habitação, como coisas diferentes, como pastas isoladas, sem qualquer tipo de envolvimento, de reciprocidade. Tudo envolvido na grande questão social, né? Doutor Tiago, o que dizer da segurança pública e a impunidade no Brasil? Como analisar a fragilidade atual na segurança pública e a impunidade? Esse aspecto é importante, Carlos, porque hoje as pessoas clamam aí, principalmente através da mídia jornalística e policial, que que é um absurdo, que a pessoa vai para a cadeia e lá eles têm alimento grátis, moradia, isso porque não pôde ir a uma prisão. Infelizmente não é exclusividade de Minas Gerais, até Minas Gerais inclusive é ainda
melhor que em outros estados. Tivemos recentemente em Alagoas, lá em Pedrinhas, a degradação do sistema prisional, a decadência da dignidade da pessoa humana, do preso, independente de qualquer coisa, do crime que cometeu ou que esteja processado, a gravidade. A pessoa ela é privada de sua liberdade, não da sua dignidade, da sua saúde, enfim. E aí a impunidade ela deveria ser vista pela sociedade de forma mais próxima, porque os presídios hoje, principalmente, mesmo em Minas Gerais, não tem condição da pessoa ter uma dignidade. Então, não podemos dizer que a impunidade está relacionada aí diretamente com a facilidade do preso nas cadeias. Não, a prisão não dá dignidade hoje à pessoa. Desembargador Jober, faltam leis que garantam independência e efetividade às polícias para fazer a prevenção e a investigação dos crimes? Não acredito. Faltam recursos, né? A lei está aí, a lei brasileira, de um modo geral, a moldura legislativa brasileira é muito boa. Pelo contrário, tem até muita lei. O que falta é o recurso, efetivamente, uma estrutura. A questão da independência da polícia precisa ser muito relativa. O serviço público, ele é regimental, ele está sobre a égide da lei e a independência só pode ocorrer dentro daquilo que a lei estabelece. Agora, não adianta dar independência ou para a polícia ou qualquer outro órgão público sem recursos. Nós temos uma polícia que ela está incapacitada para a atuação preventiva, isso se vê nas ruas a olho nu. As pessoas hoje não roubam mais na calada da noite. Roubo é no centro da cidade, no meio de milhares de pessoas, e sem qualquer temor de ser preso, porque sabe que a possibilidade de aparecer um policial e efetivar a prisão é quase de 0%. Né? Então, a polícia precisa de recursos para a investigação, para o trabalho científico. Né? Isso custa dinheiro, não adianta estabelecer orçamentos com poucos recursos, tratando isso em segundo, terceiro ou quarto plano, que não vai resolver. Nos países que chegaram ao grau de impunidade muito pequeno, o investimento é muito alto, mas vale a pena. Né? A questão da impunidade, ela atrapalha o funcionamento da sociedade, então vale a pena investir alto nisso. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje e a impunidade no Brasil. Participando do programa, o desembargador Jober Carneiro Jacques, da 6ª Câmara Criminal e ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Tiago Cruz, da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas. Doutor Tiago, é consenso que a punição ao indivíduo que pratica um ato ilícito não pode ser aplicada apenas aos mais pobres. É necessário que a lei seja aplicada com efetividade para todos. Por que isso não tem acontecido no Brasil? Esse quadro não melhorou ao longo dos anos? Carlos, a questão da pobreza na aplicação de uma pena, a gente percebe no dia a dia que tem muito a ver com os crimes que eles praticam. Por exemplo, o crime de roubo é uma prática assim que a gente é corriqueira e é quase que exclusiva dos mais pobres. E é um crime com violência, é um crime que gera trauma na vítima, tem consequências graves na vida da pessoa, há a questão da subtração do patrimônio alheio, mas o pobre é praticamente o autor nesses casos de roubo. E aí a pessoa de camada mais alta que porventura comete um crime, não pratica um crime às vezes que tem uma apuração tão rápida, que é no caso do crime de roubo, que muitas vezes em 3 meses, 2 meses, ela já é julgada e já tem uma sentença condenatória. E nos crimes praticados pela sociedade, né, de maior aquisição financeira, muitas vezes são crimes que envolvem perícia contábil, envolve a questão financeira, a atuação do Estado, da Secretaria de Fazenda
estadual, federal, municipal, e aí gera essa sensação de impunidade, porque muitas vezes os crimes, mesmo com grande repercussão, às vezes grande dano a bem jurídico penalmente tutelado, as penas são pequenas, tanto que há um clamor público aí para transformar em crimes hediondos, crimes financeiros, crimes, né, principalmente por ocasião aí do mensalão, né, chamado mensalão, a ação penal 470 no STF. E aí a sensação de impunidade se dá mais com relação às pessoas mais ricas, porque o mais pobre tem essa prática mais de crimes que são mais rápidos de apuração e julgamento, inclusive. Desembargador, há um sentimento no Brasil de que as leis seriam demasiadamente protetivas ao criminoso, né? Fazendo com que a sociedade fique cada vez mais indefesa. Como que o senhor vê isso? Veja bem, a lei ela precisa apresentar uma possibilidade de reinserção, de reeducação do cidadão que praticou um crime e tem que fazê-lo de forma proporcional. A gente não pode ter um sentimento de vingança, né? Um sentimento de resposta exacerbada, porquanto o próprio Estado é devedor, ele mesmo não deu condições, né, sociais suficientes para evitar a prática daquele crime. Então, veja bem, a lei não protege, né? Mesmo porque ela escalona. Os crimes são praticados e na medida que as reincidências vão ocorrendo, né, os antecedentes criminais vão sendo registrados, existe aí o recrudescimento da pena, que vai do regime aberto até o regime fechado e, paulatinamente também, vai aumentando o número de anos de prisão. Então, o Estado, enquanto Estado, ele não pode ser apenas um punidor, ele não pode ser um carrasco, ele tem que tratar de forma científica. Essa questão de se pena alta resolvesse, nós não teríamos homicídio, nós não teríamos latrocínio, porque pegar 30 anos de prisão não é coisa, mesmo com as progressões, não é coisa que se pode falar que é pouco, né? Nas nossas cadeias, aliás, passar uma semana lá dentro não é algo que se possa falar em pequena punição. Então, não acredito que isso, a lei gera a impunidade, que ela protege o criminoso. Não é verdade. Eu pergunto para o senhor, doutor Tiago, dificuldade de redução da maioridade penal, as penas alternativas, isso tudo pode ser interpretado como sinônimo de impunidade? Como eu disse, para a sociedade de menos informação, principalmente com relação à Constituição, com relação à história do direito brasileiro, sim, porque, infelizmente, não podemos tapar o sol com a peneira. Estão ocorrendo diariamente crimes em que menores de 18 anos são os mandantes, são os autores que executam o crime, são os autores intelectuais, enfim. E tem se apurado. E isso gera a sensação de impunidade nas pessoas, porque ele pode ficar no máximo 3 anos, digamos assim, recluso, né? No caso apreendido, apesar que a pena, vamos dizer assim, do menor de idade, ela é educacional, ela é de reeducação. Então, com certeza, essa resistência, principalmente dos advogados, falo em nome da OAB, com relação à redução da maioridade penal e as penas alternativas, podem gerar, sim, essa sensação de impunidade. Mas, com o tempo, quem sabe, né, a sociedade vai se conscientizar. Rapidamente, 20 segundos para cada um, as conclusões, considerações finais. Veja bem, a impunidade, ela não é uma causa, né? Ela é uma consequência do abandono da causa pública. Essa insatisfação que a gente tem, ela decorre de uma falta de confiança no Estado enquanto agente administrador. Nós tivemos ontem aqui uma prisão de um coronel do Rio e quase 80 policiais envolvidos em crimes. Então, enquanto o Estado não conseguiu ofertar uma qualidade boa administrativa, nós teremos impunidade. Considerações do senhor rapidamente, doutor Tiago. Essa sensação de impunidade, os advogados entendem, concordam que é possível sim, mas também chama a sociedade para trazer soluções
E uma das soluções, com certeza, é buscar no Estado, nós estamos em período de eleição, buscar no seu candidato aí políticas públicas, como disse o desembargador, de educação, de base para a formação do cidadão, que sim, temos que cortar o mal, digamos assim, da impunidade, dessa impunidade que traz esse medo à sociedade pela raiz. Formar um cidadão com dignidade, que possa trabalhar, exercer aí o seu papel com dignidade na sociedade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.